Servos de Deus, a buzina tocai, Jesus em breve virá. A todo mundo a mensagem levai, Jesus em breve virá. Olá, meus queridos, amados irmãos e amigos que sempre acompanham o nosso canal. Hoje nós vamos fazer aqui uma comparação de versões bíblicas, né? A versão Almeida versus a versão israelita, né? A Bíblia israelita versus a versão Almeida, né? Alguns têm nos perguntado qual a melhor versão bíblica para se usar, qual a versão mais perto dos originais, né? E a gente tem sempre recomendado aqui a Bíblia israelita. E nós vamos mostrar aqui o porquê que nós recomendamos a Bíblia israelita, né? Então nós vamos fazer aqui uma comparação entre um texto da Bíblia Almeida e um texto da Bíblia israelita. Vamos começar aqui pelo texto de 1 João, capítulo 1, verso 1, né? Nós temos aqui o capítulo 1, verso 1 da Almeida, que diz o seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Olha só, preste bem atenção nesse texto. Vamos analisar aqui esse texto gramaticalmente. Veja como o texto ele não faz sentido. Nós sabemos que o verbo aqui é Jesus, e Deus aqui é o Pai. Então, se trocarmos o termo verbo por Jesus e o termo Deus por Pai, olha como é que fica. No princípio era Jesus, Jesus estava com o Pai e Jesus era o Pai. E nós sabemos que Jesus não era o Pai. O Pai é um e Jesus é outro. Jesus é o Filho do Pai. Então são duas pessoas distintas, né? No qual uma é Pai e a outra é Filho. Então esse texto ele dá muita base para o unicismo. E nós sabemos que o unicismo é uma doutrina herética, é uma heresia, no qual prega que o Pai e o Filho são uma única pessoa e não duas pessoas distintas. E nós sabemos que a Bíblia mostra de Gênesis a Apocalipse ali, né? Principalmente no Novo Testamento, mostra o Pai e o Filho, duas pessoas distintas uma da outra, porém com a mesma natureza, com o mesmo pensamento, com o mesmo propósito. Então nós vemos que João capítulo 1, verso 1, ele não tem coerência gramatical com a nossa própria língua, né? E muito menos com os outros versículos da Bíblia. Então aqui diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Olha como está esse texto na Bíblia israelita. Lá em Yohanan, que é em João, capítulo 1, versículo 1 diz o seguinte: no princípio existia a palavra, e a palavra estava com Elohim, e a palavra era divina. Então aqui diz que a palavra, que Jesus era divino, e não que Jesus era o Pai, era Deus. Então existe mais coerência no texto de Yohanan, de João 1, verso 1, da Bíblia israelita, do que da Bíblia Almeida. Na Bíblia Almeida diz que uma pessoa estava com outra e ao mesmo tempo diz que aquela pessoa era a mesma pessoa. Ou seja, que o verbo estava com o Pai e logo em seguida diz que o verbo era o Pai. Nós sabemos que o verbo não era o Pai, mas o Filho do Pai, que no caso Jesus. Então a Bíblia israelita ela traz uma coerência gramatical. Ela traz uma coerência com os restantes dos textos bíblicos, onde mostra que o Pai e o Filho estavam na criação, e não que os dois eram uma única pessoa, como diz a Bíblia Almeida. Então, vemos aí coerência e verdade no texto, capítulo 1, versículo 1 de Yohanan, de João, da Bíblia israelita. Vamos para o próximo texto. Bíblia Almeida, Mateus 27, 9. Olha como é que diz Mateus 27, 9 na Bíblia Almeida. Então se realizou o que viticinara o profeta Jeremias, ou o que disse o profeta Jeremias: tomar as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel o avaliaram. Mateus 27, 9. Então aqui há uma profecia no qual Jesus seria vendido por 30 moedas. E a Bíblia Almeida, Mateus 27, 9, diz que
quem profetizou essa profecia foi Jeremias. E se nós irmos para o livro de Jeremias, nós não vamos encontrar essa profecia. Por que não vamos encontrar essa profecia no livro de Jeremias? Porque não foi Jeremias que profetizou, mas um profeta profetizou. Quem foi esse profeta? A Bíblia israelita, ela diz claramente quem é esse profeta. Vamos ler como está na Bíblia israelita, lá em Matitiarro, Mateus 27, 9. Cumpriu-se então o que foi dito pelo Navim é profeta, Zacariarro é Zacarias, e tomaram as 30 moedas de prata, preço daquele que foi avaliado, a quem alguns dos Bene Israel avaliaram, ou seja, os filhos de Israel avaliaram. Matitiarro 27, verso 9. Então a Bíblia israelita, ela diz que foi Zacarias, o profeta, o Navim, que profetizou essa profecia. Exatamente, está correto, porque se você for para o livro de Zacarias, você vai ver essa profecia duas vezes, dois textos citando essa profecia como sendo de Zacarias. Mas a Almeida diz que foi Jeremias. O mesmo Espírito que inspirou o profeta Zacarias foi o mesmo que inspirou o profeta, o discípulo Matitiarros. Então o mesmo Espírito que inspirou os dois não pode entrar em contradição. Então se existe uma contradição, é porque Almeida está traduzida erroneamente esse texto. Por que então esse erro? Justamente porque a Bíblia Almeida, ela traz Mateus dos manuscritos gregos e não do manuscrito em hebraico. Já a Bíblia israelita, ela traz o livro de Mateus, uma tradução do manuscrito em hebraico. É por isso que não há contradição. Então, a Bíblia Almeida, ela está de acordo com o Velho Testamento. Porque no Velho Testamento, no livro de Zacarias, ele foi o profeta que profetizou essa profecia e não Jeremias. A Bíblia Almeida diz que foi Jeremias, entrando em contradição. Né? Então, vemos que a Bíblia israelita, ela está com a coerência, ela está com a verdade, ela está com o texto correto da tradução de Mateus, Matitiarro 27, 9. Né? Então vemos aí que a Almeida, ela desmente as escrituras, né? Dizendo que foi Jeremias, sendo que não foi Jeremias, fazendo do escritor Mateus um mentiroso. Mas o mentiroso não é o escritor, o mentiroso é o tradutor, que trouxe a tradução do grego e não do original em hebraico, porque o livro de Mateus, ele foi escrito em hebraico e não em grego. O grego é apenas uma compilação. Vamos para o próximo texto. Bíblia Almeida, Mateus 28, 19, um texto muito conhecido, né? No qual nós já fizemos uma série aqui sobre esse texto, mostramos que esse texto é um texto adulterado, inclusive pela cidade de Roma. Né? Olha como está na Bíblia Almeida. Ela diz: portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós sabemos que não há um relato de batismo no livro de Atos feito usando essa fórmula. Por quê? Porque essa fórmula, ela não existe. Jesus não falou essas palavras. Então, como que Jesus falou? Vamos para a Bíblia israelita. Na Bíblia israelita, no qual traz a tradução de Mateus do hebraico, do original em hebraico, e não de compilações, diz o seguinte: vão e façam talmidim é discípulo, entre as pessoas de todas as nações em meu nome. Então Mateus 28, 19, Matitiarro 28, 19 da Bíblia israelita, diz que os discípulos foram orientados a fazer discípulos, discípulos, em nome de quem? Em nome de Jesus. E o que é que acontece? Aí nós vamos para Lucas 24, 47, no qual ele repete a mesma ordem, e a ordem dada ali em seu nome. Então os discípulos começam a executar a ordem de Jesus. E nós vemos ali em Atos 2:38 o primeiro batismo bíblico sendo realizado não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como manda Almeida, mas sim em nome de Jesus, como está escrito na Bíblia israelita. Mateus 28, 19 na Bíblia israelita. Aí nós vemos para o segundo batismo, Atos 8, 12 e 16. O terceiro batismo, Atos 10, 48. O quarto batismo, Atos 19, 5.
o quinto batismo, Atos 22:16, no qual todos esses batismos estão de acordo com Lucas 24:47 e Mateus 28:19 da Bíblia israelita, mas entra em contradição com Mateus 28:19 da Bíblia Almeida. Por que essa contradição? Porque na Bíblia Almeida manda batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E essa ordem, ela não foi executada em nenhuma parte do livro de Atos. Mas a ordem, como está na Bíblia israelita, ela tanto se repete em Lucas 24:47, Marcos 16:17, como ela tem a sua execução sendo realizado no livro de Atos. Ou seja, o que Jesus disse e que está escrito na Bíblia israelita, os discípulos cumpriram, fizeram o que Jesus mandou, mas conforme o que está na Bíblia israelita e não como está na Bíblia Almeida. Então nós vemos aí uma adulteração, né? Então vemos textos mostrando aqui no livro de Mateus que não tem coerência. A Bíblia Almeida, ela não traz textos coerentes com os outros textos. Por quê? Porque a Bíblia Almeida, ela traz uma tradução vindo do grego, compilações. A Bíblia israelita não, já diferente, ela traz do hebraico, já do original. Por isso que a Bíblia Almeida, nesses textos que nós vemos, João 1, verso 1, Mateus 27:9, Mateus 28:19, todos estão de acordo com as escrituras na Bíblia israelita. Por quê? Porque ela traz do hebraico, ela traz Mateus vindo do hebraico, ela traz uma tradução correta de João capítulo 1, verso 1. Já Almeida não. Na própria Almeida, a gente vê que não há coerência bíblica. Nós vemos através do capítulo 1, verso 1 de João, onde diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E já a Bíblia israelita diz que o verbo era divino. A palavra, o verbo palavra era divino e não que era o próprio Pai. Então, meus irmãos, nós temos aí a Bíblia israelita, uma ótima tradução, traz 800 correções da Bíblia Almeida, é a melhor versão que nós temos em português, mais perto dos originais. Então recomendo você adquirir essa Bíblia. E você que queira adquirir essa Bíblia, pode entrar em contato comigo no número 98 DDD 98 991 31 5278. Também é meu WhatsApp, né? Você pode entrar em contato pelo WhatsApp. E abaixo desse vídeo, na descrição desse vídeo, tem um link no qual você pode clicar e já ir diretamente adquirir a sua Bíblia israelita. Ela custa apenas R$120, frete grátis, né? Então, se você quer adquirir essa Bíblia, entre em contato comigo ou clique no link abaixo, na descrição desse vídeo, vai estar o link onde você pode comprar e adquirir essa Bíblia. Então, fica aí essa ótima comparação entre essas duas Bíblias e nós vemos que a Bíblia israelita é a mais fiel aos originais. Então, fico todos aí na paz do nosso Senhor Jesus. Não esqueça, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e que todos possam, né, cada dia mais aprimorar os seus conhecimentos através da leitura dessa escritura israelita.